Olá, gente, vamos para mais uma aula de física. Desta vez vamos continuar os exercícios de função horária das posições e agora contendo também exercícios com gráficos do movimento uniforme. Determine as diferentes velocidades escalares apresentadas por um móvel até o instante 20 segundos, conforme o diagrama do espaço em função do tempo. Então aqui eu tenho o diagrama, eu tenho o gráfico e eu quero determinar as velocidades em cada instante aqui representado. Bom, vejamos. Eu sei que a velocidade média é ΔS sobre ΔT, que é proporcional à tangente do ângulo. O que é que eu tenho aqui? Vamos analisar por partes. Eu tenho do instante 0 ao instante 5. Então, se eu considero esse intervalo aqui, aqui é meu ΔT, confere? E aqui ele sai da posição 0 e anda até e se desloca até a posição 20 centímetros. Então, aqui é meu ΔX. E a minha velocidade é justamente o ΔS sobre ΔT. Eu falei ΔX pelo costume, tá? Mas é ΔS sobre ΔT. E ΔS sobre ΔT, como vocês têm esse triângulo aqui, e na geometria a gente sabe que se a gente pegar o cateto oposto e dividir pelo cateto adjacente, eu tenho a tangente. Aí vejam só, ΔS sobre ΔT é a tangente do ângulo alfa aqui formado por esse gráfico desse deslocamento. Ou seja, a tangente determina a inclinação dessa reta aqui. E seguindo aqui, eu tenho o seguinte, portanto, esse símbolo aqui é de portanto, velocidade média entre 0 e 5 segundos é 20 menos 0. Olha só, ele sai de 0, vai até 20, aqui é a posição final, que é 20, menos posição inicial, ou seja, é o meu ΔS, e sobre ΔT. ΔT é o instante 0 ao instante 5, então é o T final, 5, menos o T inicial, que é 0. Aí eu tenho o seguinte, 20 sobre 5 é igual a 4 centímetros por segundo. Outra coisa que eu quero que vocês observem é o seguinte, o resultado aqui deu positivo. Deu positivo e olha o gráfico como está desenhado. Ele começa aqui e vai aumentando suas posições ao longo do tempo. Ele é um gráfico dito crescente. E quando isso acontece, nós dizemos que o movimento é progressivo. Ou seja, na medida que o tempo vai passando, os espaços estão aumentando. Suas posições vão aumentando ao longo da trajetória. Vejamos o que acontece agora entre os instantes 5 e 10 segundos. Olha só, a velocidade média nesse intervalo de 5 a 10 é o ΔS sobre ΔT, que é proporcional também à tangente do ângulo beta. Esse ângulo beta eu não indico aqui no gráfico porque ele é 0. Olha só, o ângulo, gente, determina a inclinação da reta. Então, eu não tenho inclinação aqui. Entre 5 e 10 segundos, eu não tenho uma inclinação nessa reta representando o gráfico. Portanto, eu chamei de beta, mas não represento lá na figura. E aí eu tenho que a velocidade é 20 menos 20. Por quê? Porque ele não aumenta a sua posição, ele não muda de posição e nem tampouco diminui a posição. Ele se mantém na mesma posição nesse intervalo. Então, quando começa o intervalo 5, ele está na posição 20, e quando termina o intervalo no instante 10, ele também continua na sua posição 20. Então, posição final 20 menos posição inicial, que também é 20, eu vou ter 0. E como eu tenho 0, que dividido por 5 vai me dar 0 centímetros por segundo. E olhando para o gráfico, então, eu sei que nesse momento aqui, nesse intervalo, essa partícula, ela estava em repouso. Então, eu olhando para o gráfico, eu já sei se o movimento é progressivo, se ele está se movimentando e também está em repouso. Eu já consigo afirmar pelo menos essas duas coisas aqui nesse gráfico. Vamos continuar aqui. Eu tenho que, no trecho de 10 segundos até 20 segundos, eu tenho a velocidade média nesse intervalo, que é ΔS sobre ΔT, proporcional à tangente de gama. Eu chamei de gama esse ângulo formado aqui,
tá? Então, a sua tangente é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. O cateto oposto nada mais é que o ΔS. ΔS sobre ΔT, e isso é a velocidade. Então, eu tenho que 10 menos 20. Por que 10 menos 20? Porque no instante 10 segundos, ele estava na posição 20. E aí o tempo foi passando, ele foi andando no sentido contrário da trajetória. Então suas posições vão diminuindo. Quando chega no instante 20, ele está aqui na posição 10. Então posição final 10, menos posição inicial 20. E aí eu tenho menos 10 sobre o tempo, que é 20 menos 10, 10. Então eu tenho uma velocidade negativa. Percebam que o gráfico ele vai decrescendo, ele vem lá de cima descendo na medida que o tempo passa. Então esse movimento é dito retrógrado. Então eu já sei indicar o movimento progressivo, o repouso e o movimento retrógrado quando eu olho para um gráfico das posições. Para melhorar o entendimento, vamos imaginar uma estrada. E aí o que acontece? O que aconteceu nesse gráfico aqui? Preste atenção. Vamos imaginar que eu tenho uma joaninha que está aqui na posição 0. Eu vou começar do 0 porque o gráfico começa da posição 0 também. E aí o que acontece? Ela anda durante 5 segundos no sentido positivo da trajetória e para na posição 20 centímetros. Porque eu sei que ela anda no sentido positivo da trajetória. No sentido positivo da trajetória, porque a trajetória aponta para a direita, vai da esquerda para a direita, e ela também anda nesse mesmo sentido. E aí a gente diz que ela andou no sentido positivo da trajetória. Por que eu sei disso? Porque o movimento é progressivo. E se eu aponto a trajetória para a direita, se eu ando no sentido positivo dela, eu estou aumentando minhas posições. 0, 1, 2, aqui eu tenho 10, 11, 12, 20. Então, ele está aumentando as posições. Movimento progressivo é quando eu vejo o gráfico assim, o gráfico crescente. Só que aí o que acontece? Essa joaninha, ela fica parado do instante 5 até o instante 10. Ela está de repouso. E aí, quando passa esse tempo, o que é que ela faz? Ela regressa para a posição 10 centímetros. Então, ela estava aqui na posição 20 e vai descendo até chegar na posição 10. Então, ela volta, ela anda no sentido contrário da trajetória, porque o movimento é retrógrado. Olha o gráfico das posições. Suas posições diminuem ao longo do tempo. Então, isso significa que ela andou no sentido contrário, ela voltou do seu percurso. Isso tudo aconteceu em 20 segundos. Questão 2. Esboce o diagrama de S em função do tempo, dada a função horária. S é igual a 50 menos 30t no SI. No SI eu considero o tempo em segundos e o espaço em metros. O que é que eu já sei aqui? Eu já sei que a posição inicial é 50. A velocidade é negativa, 30 metros por segundo. E o movimento é retrógrado. Vamos lá. Eu peguei 3 pontos. O instante 0, 1 e 2. E aí eu vou calcular. Para o instante 0, eu já sei que é 50, mas calculando eu tenho 50 menos 30 vezes 0. 50 menos 0, 50. E aí eu tenho o ponto 0 e 50. Para o instante 1, eu tenho 50 menos 30 vezes 1, eu tenho 50 menos 30, que é igual a 20. Então, eu tenho o ponto 1 e 20. Para o instante 2, eu tenho S é igual a 50 menos 30 vezes 2. 30 vezes 2, 60. 50 menos 60, menos 10. E aí eu tenho o ponto 2 menos 10. Eu agora vou expressar no gráfico esses pontos que eu achei. Aqui eu tenho o eixo dos tempos, dos instantes, e aqui das posições. Eu vou colocar o ponto 0 e 50. Vejamos, quando t é igual a 0, está aqui, t igual a 0, eu tenho a posição 50. Como está no eixo, no próprio eixo essa posição, eu coloco um ponto aqui indicando 50. E aí eu vou colocar agora um outro ponto, que é o seguinte, o instante 2 com a posição menos 10. Eu poderia colocar o instante 1 com a posição 20 aqui em cima, que não ia mudar nada, foi só uma opção mesmo. E aí eu percebo que agora, para traçar o gráfico, eu ligo esses dois pontos.
eu só preciso de 2 pontos para desenhar um gráfico do primeiro grau, que é a nossa função do primeiro grau. Eu tendo esses 2 pontos, eu agora traço o meu gráfico. E aí ele é infinito porque eu posso calcular para infinitos instantes aqui maior que zero. Vamos introduzir agora um conceito que é o de velocidade relativa. Eu tenho algumas situações aqui a serem analisadas e todas elas acontecem no intervalo de tempo de 1 hora. Então eu tenho 2 veículos aqui, ambos na origem dos espaços, na mesma posição, e vamos ver o que acontece com eles durante esse intervalo de tempo. Olha só, eu percebo que depois de 1 hora, o veículo vermelho ele andou 60 quilômetros, enquanto que o veículo amarelo andou 100 quilômetros. Eu posso dizer que a velocidade do veículo vermelho foi 60 quilômetros por hora, enquanto a velocidade do veículo amarelo foi de 100 quilômetros por hora. Eu também observo que dentro de 1 hora, o carro amarelo se distanciou do carro vermelho 40 quilômetros. Veja se não foi. Olha só, o carro vermelho está na posição 60 e de 60 para 100 eu tenho 10, 20, 30, 40. Então a distância do carro amarelo para o carro vermelho é de 40 quilômetros. Ou seja, em 1 hora, o carro amarelo fica na frente do carro vermelho, se distancia do carro vermelho 40 quilômetros. Veremos agora uma outra forma de representar o que aconteceu aqui em cima, nessa animação aqui de baixo. Vamos imaginar que agora o carro vermelho vai continuar na origem e não vai se movimentar. Logo, ele ficará parado enquanto o carro amarelo se desloca até chegar na posição 40. E tudo isso aconteceu, repito, em 1 hora. Eu posso afirmar que o carro amarelo teve uma velocidade de 40 km por hora. E tendo essa velocidade, ele se afasta do carro vermelho, que continua na origem, 40 km. O que aconteceu aqui embaixo é a mesma coisa que acontece aqui em cima em termos de distâncias. Eles estão distantes um do outro, depois de 1 hora, 40 quilômetros. Aqui em cima, de 60 para 100, 40, e aqui de 0 para 40, 40 quilômetros. Então eu posso dizer que a velocidade relativa que o carro amarelo teve em relação ao carro vermelho aqui em cima é de 40 quilômetros por hora. Então a velocidade relativa é justamente essa velocidade que vai substituir a situação que aconteceu lá em cima, considerando que agora o carro vermelho está parado e o carro amarelo se distanciando dele. Então isso é possível, essa mesma distância é possível depois de 1 hora se o carro amarelo tiver uma velocidade de 40 km por hora, que é a velocidade relativa do carro amarelo em relação ao carro vermelho. Enfim, a velocidade relativa, quando ambos estão no mesmo sentido da trajetória, nesse caso aqui, movimento progressivo, tanto o vermelho quanto o amarelo, então a velocidade relativa vai ser a velocidade do carro amarelo, que é 100 km por hora, menos a velocidade do carro vermelho, que é 60 km por hora. Então 100 menos 60, eu tenho uma velocidade de 40 km por hora. É a minha velocidade relativa de um carro em relação ao outro. Analisemos agora o que acontece quando os carros têm sentidos opostos. Ambos estão na origem e vão percorrer a trajetória. O que acontece? O carro vermelho, em movimento retrógrado, velocidade menor que zero, anda da direita para a esquerda, no sentido contrário da trajetória, enquanto o carro amarelo anda no sentido positivo da trajetória, movimento progressivo. Então o carro amarelo sai de zero e anda em 1 hora 100 km. Tem velocidade de 100 km por hora. O carro vermelho sai de zero e anda 60 km
em 1 hora. Então, sua velocidade é 60 km por hora negativo por conta do seu sentido. Eu observo que nesse tempo, a distância entre os carros agora é de 160 km. Vê se não é. De 0 para 100 eu tenho 100 km e de 0 para o carro vermelho eu tenho 60 km. Então, a distância entre um carro e outro é 160 km. Então, tudo isso é como se eu pudesse substituir a seguinte situação: o carro vermelho está parado na origem, o carro amarelo em 1 hora vai percorrer 160 km. E isso vai me permitir afirmar que a distância entre esses dois carros é de 160 km. Então eu percebo que em 1 hora o carro amarelo percorre 160 km, o que me permite afirmar que ele tem velocidade de 160 km por hora, enquanto que o carro vermelho continua na origem parado. Então a velocidade relativa, quando eles têm sentidos opostos, vai ser a soma das velocidades. Então eu tenho 100 km por hora, que é a velocidade do carro amarelo no sentido com movimento progressivo, e menos 60, que é a velocidade do carro vermelho, movimento retrógrado. Eu tenho que a velocidade do carro 1, que é 100, menos a velocidade do carro 2, que é o carro vermelho, que é menos 60. Então, 100 menos 60, aí eu passo a somar e a velocidade agora é de 160 km por hora. É como se, claro, o carro estivesse parado, esse carro vermelho, e o carro amarelo está com uma velocidade de 160 km por hora, se afastando do carro vermelho. É tanto que em 1 hora ele está distante do carro vermelho 160 km. Então a velocidade relativa do carro amarelo em relação ao carro vermelho em sentido oposto é de 160 km por hora. Está aí a noção de velocidade relativa que nós vamos precisar para responder algumas questões de física.